Olá, eu sou o Carlos Daniel Dev e esse é o canal, eu acho que é o canal Carlos Daniel Dev. Então seja bem-vindo ao meu canal, eu estou começando, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando de verdade. E eu tô para lançar meu primeiro aplicativo, que é um jogo. O jogo se chama 2048, não sei se você conhece, ele foi criado originalmente pelo Gabriele Cirulli. Eu vou deixar o link do GitHub original, do código-fonte criado pelo cara aí nos comentários. Nos comentários não, acho que na descrição. Eu tô construindo esse app já tem quase 3 semanas. Na real, esse app é uma história longa. Eu comecei ele há um ano atrás, só que eu parei, eu não concluí porra nenhuma nele, né? Que eu utilizei React Native. E eu usei ela porque era o que eu tava dominando, então faz sentido. Eu assinei o Apple Developer Program. Então eu gastei uma grana. E aí eu decidi reciclar esse aplicativo, né? A engine do game já estava pronta. Ou seja, as mecânicas de você fazer os movimentos de cima para baixo, da esquerda para direita e vice-versa, e somar no blocos iguais, enfim, não somar zero, somar tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64, enfim. O objetivo desse jogo é num bloco de 4x4 você chegar no bloco de 2048. É um puzzle interessante, mas eu acho que a mecânica original ela te dá muita liberdade, né? Você pode fazer quantos undos, ou seja, você faz quantos desfazer você quiser. E agora eu vou te mostrar um pouco na tela de código, tela do meu device real, que eu já tô nesse componente chamado Optimized Game Board, que você pode ver meu real device. Aqui deu game over. Vamos lá, deu game over aqui um monte de vezes. Acho que eu fiquei vários minutos falando no Time Attack, e aí ele, enfim. Esse jogo chamado Block Zero, carinhosamente chamado Block Zero, eu idealizei em cima do 2048. É óbvio que eu coloquei muito mais features do que ele precisava. Obviamente eu fiz isso. Mas ele basicamente você vai conhecer ele agora, né? Você vai reconhecer ele, que é esse joguinho de você somar tiles iguais, 448. E aí você mexe e soma tudo, né? Um puzzle. E aí sempre aparece um novo. Enfim, essa é a ideia do game. E aí você tem que chegar no tile de 2048. Essa é a ideia do game. Você tá se perguntando, né? Por que diabos você tá fazendo isso, né? Eu sempre fiz aplicativos pros outros e nunca fiz nada pra mim. E esse é um jogo que eu me pegava perdendo muito tempo nele. Eu já cheguei quase 2 milhões, 1.800.000 pontos. Eu vou conseguir prints pra deixar aí. Eu costumo jogar esse jogo muito bem, porque eu passei muito tempo jogando ele. Então, aqui eu tô experienciando uma versão Pro, porque eu já vou lançar esse app com subscription. Originalmente, se eu for te mostrar aqui, a versão free, ele vai ter um AdMob aqui, ou seja, um advertising, e esses 3 outros modos aqui vão estar bloqueados. Você vai poder jogar o jogo clássico normal, porém, você não vai ter undos ilimitados, você vai ter simplesmente 2 undos. Dá pra chegar muito longe com esses undos aqui, eu já fui longe, cheguei em 4.096, que é o bloco dobrado de 2048. Dá pra chegar longe aqui. E você vai ter também as milestones, né? Você atinge certa milestone. Esse jogo conta com esses níveis aqui. Então você pode, a partir de tal nível, pode ter um preview dele aqui e pode fazer um resumo from desse preview. Enfim, acho essa uma feature interessante para que você possa ter novas perspectivas do seu próprio jogo, né? Dá pra fazer bastante coisa, assim, é uma dinâmica interessante. Beleza. Esse é o jogo. Vai ter um leaderboard aqui, eu prometo pra vocês. Não sei se eu vou chegar e lançar com leaderboard, não sei qual vai ser a pira da Apple contra isso, mas vai ter um leaderboard. E voltando agora pra versão Pro, né, que tá no meu device real, vai ter o Challenge Mode, que vai estar infinito também, né? Leaderboard, eu vou categorizar o leaderboard através dos modos de jogo. Tem o leaderboard do Classic Mode, do Challenge Mode, do Time Attack e do Reverse Mode. O Challenge Mode, ele não tá totalmente pronto ainda, mas eu já deixei ele aí porque ele vai ser onde eu vou colocar, vai gerar um código, você vai conseguir compartilhar com alguém que joga esse jogo. Esse é o que eu tenho a dizer sobre o Challenge Mode. Time Attack, ele é basicamente uma corrida contra o tempo. Você tem 5 minutos para fazer o seu melhor resultado, né? E é basicamente isso, o Time Attack. Tem muita coisa aqui nas settings. Você pode limpar o progresso do jogo, tem o About, tem o Contacts, tem essas paradas, tem o About Block Zero, né? E o About Application, né? Aqui a gente tá na versão 1.3.15, versão Pro, você consegue ver aqui embaixo. E um overview sobre o jogo é isso, né? Esses são os modos que eu pensei. Eu não falei sobre o Reverse Mode. O Reverse Mode, ele é o mais interessante, na minha opinião. Acho que ele é o estado da arte desse jogo.
Por ironia do destino, eu preciso corrigir o bug de não ficar mostrando as comemorações aqui de milestones, porque ele começa ao contrário, né? Então você já começa comemorando, não faz muito sentido. Acho que esse é um bug interessante, então o que que eu vou procurar aqui por? Eu vou procurar por esse cara aqui, Optimized Game Board, é onde eu iniciei o jogo. E aqui eu tenho Game State. Eu não me lembro exatamente o que que tem aqui no Game State, mas vamos olhar. Esse Game State tem um score, current goal, achievements, session ID, start time, game count, game mode. Tem o game mode no Game State. Beleza, eu tenho game mode no Game State, eu posso fechar isso daqui. Posso fechar isso daqui. Beleza, eu tenho game mode no Game State. Então, através do game mode, game state ponto game mode for diferente de game mode ponto reverse. Então, teoricamente, eu vou ter que agora trocar para o simulator. Trocar para o simulator aqui. Eu vou ter que habilitar o Pro. Então eu vou habilitar o Pro em tempo de execução. Deixa eu abrir aqui is Pro. Use is Pro. Por enquanto vai ser Pro Feature Enable. Isso é legal, feature, tipo uma feature flag, sabe? No reverse mode, eu vou iniciar um novo jogo, yes, e vocês já podem ver que as comemorações de milestones não aparecem. E aí, se for no classic mode, eu não sei se eu vou conseguir porque eu já cheguei muito longe no classic mode, talvez no challenge mode que eu não tentei nada ainda, pode ser interessante. Eu teria que jogar. Talvez eu tenha que criar mecânicas para eu testar esses níveis de uma maneira mais capilar, mas de certa forma é isso. As milestones elas foram um diferencial do que eu pensei e é isso. Bom, resolvemos um problema aí. Eu já vou ter que lançar outra versão. Bom, de maneira geral, esse é o app. Eu não vou destrinchar parte a parte do código aqui com você, porque eu acho que isso não é o objetivo. O objetivo aqui é building public, né? É fazer essa parada e publicar ela, e tô muito perto disso. Eu tô usando o Revenue Cat para configurar as paywalls. Então, eu consigo configurar as paywalls remotamente. Bom, é isso. Cara, é muito simples. Eu acho que o mais difícil de você configurar em App Purchases, né, que é o IAP, é você ter certeza que você configurou tudo na App Store. Eu ainda não sei como fazer isso pro Android e sinceramente eu ainda não. Eu precisaria de um device real, eu não tenho ainda. Talvez se eu chegar a adquirir um device real, não sei se vai fazer sentido porque eu não tenho de fato um Android para testar aqui. Testar isso no simulator não seria a mesma coisa, né? Eu poderia pedir para amigos e tal, mas daria trabalho. O Google baniu a minha última conta, eu tinha pago 1 ano atrás por inatividade, então eu teria que fazer com outro e-mail. Daria mó trampo, mas eu acho que a aprendizagem que eu tirei de fazer isso com o Revenue Cat é muito simples. Bom, primeiro você configura o Bundle Identifier para você configurar os in-app purchases. Você precisa ser membro, então você tem que pagar a subscription de $99. Tendo isso configurado, você vai ter que aceitar os termos. Isso é, eu acho que é a parte mais importante, porque eu sofri muito. Cara, eu sofri para entender que eu tinha que aceitar os termos pagos, né? Não tava claro para mim que informações tinha que pôr, então depois que eu fui lá, fucei. Acho que eu fiquei uns 2 dias parado nesse app olhando para ele, por que ele não trazia as offerings, por que as offerings não trazia. As offerings são basicamente como você oferta seus produtos pela Revenue Cat, que no caso que eu estou utilizando, né? Você faz a configuração inteira na App Store, configura subscriptions, se é pagamento, se é mensal. Eu não consegui fazer com products ainda, eu acho que era porque eu não tinha configurado direito, mas depois, no meio do caminho, eu desisti de products. Eu ia vender undo, sabe? Cada desfazer daquele ali eu ia vender uns packs. Não sei se isso ia dar muito certo, mas eu pensei, pô, vamos deixar ilimitado e vamos, né? Não, eu, né?
no caso, só eu que tô fazendo essa porra, deixar ilimitado e liberar os acessos pro cara. Então, tipo, esses modos que eu fiz diferente aqui, a gente cobra o Classic Mode, que é o Classic Mode que todos os apps eles disponibilizam, eu vou disponibilizar, ainda com features a mais, né, que são as features de tema. Quem sabe eu abra sugestões para criação de tema, porque eu fiz um esquema de tema muito interessante que dá para replicar conforme uma certa configuração de paleta, então ficou bem legal, diga-se de passagem. Se você acha interessante esse lance de tema, de quer saber como é que eu fiz esse tema, comenta aí, eu posso fazer um vídeo especificamente em como que eu fiz isso daqui, eu vou colocar aqui, mas aqui eu tenho o Appearance. E o Appearance, ele meio que já traz esse tema pré-exibido aqui, né? Você pode ver. Eu acho que eu tô no setup errado, peraí, eu tô aprendendo a mexer nessa parada aqui. Eu fiz um tema para DOS. Esse tema foi inspirado no meu site, no meu portfólio. Ele é um tema inspirado mesmo no MS-DOS, que era todo verde e tudo mais. Então, o do jogo do 2048 ele fica assim, verdão, muito louco. Eu achei esse tema da hora pra caralho. Teve gente que não gostou, né? Eu tenho uns amigos que estão testando na versão beta e não acharam legal. É isso, né? Esse é o app que eu tô construindo em público. É muito louco ver funcionando assim, sabe? Porque porra, esse é o primeiro app que eu vou lançar e isso é uma sensação muito louca. Eu tô me inspirado bastante na série que o programador BR tá fazendo, que é... Acho que ele tá fazendo... Eu não vou lembrar o nome da série correta que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo a série fazendo um monte de aplicativos inúteis com advertising em app purchase em app purchases para se aposentar. Então o cara tá querendo ou não, por mês ele tira um dinheirinho, tá ligado? Cara, mesmo que seja ridículo esse preço aqui, né? Isso aqui 3, 4 dólares por mês, você vai ter essas features liberadas e vai ter mais features, então pode ser que compense, né? E eu não quero aumentar isso. Você pode jogar de graça. Você só não vai ter as features que são a mais, né? Que vão dar vantagens, né, para as pessoas, né? Eu até dou vantagens demais, eu acho, em relação a esse esquema de milestones aqui que eu particularmente achei muito da hora, esse previewzinho que você tem aqui do nosso game, aqui o resume, enfim. Isso aqui eu já acho que é um adianto, né? Porque imagina você chega num milestone legal e você quer continuar a partir dela, né? Esse é o esquema de jogo. E eu acho que Pro Features, eu vou habilitar uma feature a mais que é Continue from the Best, ou seja, eu vou perto do best score, eu vou começar a salvar alguns snapshots. Eu também deixei ferramentas para limpar. Limpando aqui você vai perder todos os seus dados hoje. Não tem nenhuma sincronização online. Eu quero fazer as features sincronizar online para os Pro. Querendo ou não, essas features eu vou implementar porque é algo que eu acho que se alguém pagar esse jogo, vale a pena implementar. Tá no backlog desse app que eu tô fazendo. Eu acho que é isso, eu já falei demais em relação a esse app, né? São 3 da manhã, 3:10. Acho que eu gravei muito material bruto interessante aqui pra esse app. Bom, sobre o aplicativo é isso, as features iniciais são essas, essa é a minha proposta de revisitar esse game e trazer para ele funcionalidades que trazer uma experiência, né, e cobrar pela experiência, né? Eu não tô cobrando tipo o cara jogar, você vai poder jogar de graça. Eu vou lançar logo porque eu quero ver os usuários, né? Não tem nem um mês que eu tô desenvolvendo esse app, então tem muito aprendizado aqui que eu vou poder compartilhar. Você vai poder me perguntar como que, por exemplo, aqui no Simulator o cara vê esse app purchase aqui e aqui ele vai pedir usuário e senha para fazer o sign-in, mas porque é o simulator, então não vai dar certo, mas enfim. Bom, é isso. Eu ainda não mandei esse app para revisão. Agora a gente vai pro próximo capítulo, né?